Bom dia, queridos. Como o Eduardo já falou aqui, eu sou dos dinossauros aqui. Tem mais uns poucos aqui, né? Olha o Tober, ele rindo, né, Tober? Somos lá da Marilã. E eu tenho o Antônio lá atrás, Guilherme, tem bastante gente. Renato, o Volney. Mas, queridos, eu tenho uma gratidão tremenda, assim, por muitos de vocês, né? Porque nós somos a família, nós somos o corpo, né? E o corpo só cresce pelo corpo, né? O corpo edifica o corpo. Muitas vezes fui edificado não só pelos pastores, aqueles até que já partiram, né? Márcio também está ali, né? E muitas conversas, muitas compartilhar da palavra, muitas orações. E eu me lembro de tudo isso aí. Sou muito grato. E faz 21 anos que eu estou lá em Gravataí, né? Servindo o Senhor lá em Gravataí. Mas eu queria trazer essa palavra, uma palavra que o Senhor me deu já faz alguns anos, tá? E foi uma palavra que, pois vocês vão entender, que tem pautado a minha vida até hoje, todos os dias. É uma palavra muito prática do Senhor, né? Uma palavra de ensino, de amor, como Ele sempre faz conosco, né? Então, assim, o pessoal da projeção ali, tá? Mateus 6:1, vamos lá. Queridos, eu nunca preguei fora da palavra, tá? Vocês têm bastante texto, não tem muitos textos, mas eu não fico fora das escrituras, tá? Então, Jesus está começando, queridos, o Sermão do Monte. Vejam bem que esse ensino, ele está no Sermão do Monte, né? Que a gente julga um ensino muito importante, né? E é realmente, né? Então, Jesus começa dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Vou botar o reloginho aqui em cima. Aí, queridos, 6:5. Passa para o 5 aí. 6:5. Queridos, mas olha o que ele fala do 6:1. E quando orares, não serei como os hipócritas, que é uma palavra forte, hipócrita, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Eles querem a glória dos homens. E Jesus chama essas pessoas de hipócritas. E agora, mais adiante, ele vai trazer o ensino para nós. Esse ensino, que o Senhor me deu, que o Senhor está nos ensinando aqui, ele não é apenas um ensino de oração, vocês vão ver. Não é apenas um ensino de oração. Ele é um ensino mais profundo que a oração. E foi isso que o Senhor ministrou comigo e vou passar com muita simplicidade para vocês. Então, Mateus 6:6. Então, queridos, olhem lá. Onde começa esse ensino de Jesus para nós? Tu, porém, o discípulo, né? Nós, quando orares, entra no teu quarto. Primeiro ponto. Queridos, Jesus não usou o quarto aqui figurativamente. Ele não usou o quarto, pegou uma peça da casa. Não. Ele usou um motivo. Vamos lá. Para os casais. E para os solteiros também, tá? Mas mais é para os casais. O que significa, podem dizer, tá? O que significa o quarto? Perfeito, perfeito. Intimidade. Então, o quarto, queridos, que Jesus começa a ensinar para nós aqui, é o lugar da intimidade. Com quem? Com o Pai. Queridos, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eu fico até constrangido, porque é uma honra de um para com o outro ali, tremenda. É uma honra que nós humanos não temos. O Espírito Santo honra o Pai honra o Pai honra o Filho honra o Pai, o Espírito Santo. Quer dizer, e Jesus está nos remetendo aqui, nessa palavra, para o Pai. Vocês lembram qual é a
a primeira palavra daquela oração que Jesus ensinou depois disso? Lembra qual é a primeira palavra? Qual é? Não é Pai Nosso. É Pai. A primeira palavra é Pai. Vocês acham que essa palavra está lá por acaso? Também não está. Jesus está dizendo assim, Pai. Pai. E coisa boa, né? Que isso, Pai. Nosso Pai é Deus. Então, quando orares, entra no teu quarto. Queria dizer, esse quarto não é físico, tá? Ele pode ser físico, mas ele não é físico. Eu, por exemplo, quando estava trabalhando, agora não que eu não trabalhe, agora estou trabalhando mais, tá? Em casa. Mas quando eu trabalhava no meu emprego, eu ia todos os dias a Porto Alegre de carro, dirigindo, e o meu quarto, Ismael, era lá no carro, dirigindo. Desculpe, queridos, eu tenho essa tendência de, os conhecidos, assim, eu estou pregando, me deixa mais tranquilo, ao invés de chamar pelo nome, né? Fulano, agora chamei Ismael. É uma prática minha, tá? E eu fazia no carro, de manhã, dirigindo, já indo para o trabalho, já orando pela família, pelo trabalho. Então, queridos, o quarto é um momento, preste bem atenção, o quarto é o momento que tu vai escolher, não é Deus, que tu vai escolher para ter intimidade com o Pai. Por isso que eu digo, não é só o ensino de oração de Jesus, é mais profundo, é buscar intimidade com o Pai. E como Ele gosta disso, queridos. Como o Pai gosta. Nós vamos ver nas Escrituras como o Pai gosta disso. Eu tenho alguns exemplos da semana que o Senhor me lembrou dessa intimidade. A avó Geni, que eu me dava bem com ela. A avó Iraci. E muitos outros que eu não sei, tá? Isso que eu sei. O Erasmo, né? Que ficavam horas, queridos, na presença de Deus. É o quarto. Eles iam para o quarto, para a intimidade. Com certeza. O Erasmo, inclusive, vocês lembram, né? Ele não dizia nada sem dizer, vamos orar ao Pai. Está aqui, Mateus. É o exemplo vivo disso, né? Continuando ali, pode deixar, querido, tá, o 6,6, tá? Continuando ali, e fechada a porta, orarás a teu Pai. Eu sempre me enganei com esse versículo, depois o Senhor me explicou, porque eu pensava que fechada a porta e em secreto, que vem depois ali, era a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. O fechada a porta significa o seguinte, sou eu e a Tereza, e a minha esposa. Não. Eu vou ter o tempo de oração com ela, mas não é. É eu e o Pai. É eu e o Pai. É um momento de intimidade de dois. Claro que o Espírito Santo e Jesus também estão, né? Mas é eu e o Pai. Momento de intimidade. Vocês vão ouvir até o final hoje eu falar intimidade. Intimidade, intimidade, porque é isso. É isso que o Pai quer de nós. Né? Então, fechada a porta, é isso. É eu e o Pai. E mais uma vez eu repito, é o momento que eu vou escolher. Queridos, não é um momento de obrigação. O Pai não funciona, o coração do Pai não funciona assim. O coração do Pai funciona em amor. Ele quer que eu queira esse momento. E outra coisa desse momento da intimidade, do quarto, queridos. Ricardo, qual é o tempo? Queridos, é o tempo que tu escolher. Ah, mas Ricardo, é o seguinte, eu trabalho o dia inteiro, acordo de madrugada, pego 2 ônibus, vou para o trabalho, saio do trabalho, vou para a faculdade, chego 11h30 em casa. Pergunta, tu toma banho? Deve tomar, né? Quando chega em casa, deve tomar um banhozinho. Faz o teu quarto no chuveiro, queridos. É um grande sacrifício isso? Não é. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você pode tomar um banho em 5 minutos, tá? E o quarto durar 5 minutos. Mas eu vou garantir uma coisa para vocês. Em nome de Jesus. Não vai ficar só nos 5 minutos, na continuidade.
Porque quando tu começar na intimidade com o Pai e o Pai começar a falar contigo mais profundamente, né, Demetrios? Não vai ficar só nos 5 minutos. Vamos crescendo nisso. Ah, tá bom, vou ficar 5 minutos. Tá bom, fica 5 minutos. A palavra diz, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Tu começa a fazer uma academia de musculação 3 vezes por semana. Daqui a 2 meses tu não está indo mais. Por quê? Porque começar no muito. Nós fizemos o contrário, a gente quer começar no muito e terminar no zero. Mas a palavra de Deus nos ensina, começa no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então dispõe esse tempo para Deus, da intimidade, e Ele vai te conduzir para mais tempo, para uma qualidade desse tempo. Amém, queridos? Tudo tranquilo até aí? Secreto. Querido, secreto é que tu vai abrir a tua intimidade com o Pai. É tu e Ele no secreto. Cara, e o WhatsApp, depois bota a listinha de oração. Não, queridos, não é esse tempo aí. Ah, mas eu quero orar com os irmãos. Tá? Ora com os irmãos, mas o tempo de intimidade teu, tempo de intimidade, né, Eduardo, é teu. Vocês querem ver essa intimidade, como é do secreto, como é importante? Olha o Jorge ali que não via faz tempo, não, Jorge? Aí, esse tempo de intimidade ali, vocês querem ver uma coisa que gera? Fé. Por quê? Porque eu tenho uma oração que só o Pai sabe. Aí vem um irmãozinho na congregação, bate nas minhas costas e me traz a resposta do quarto. Isso gera fé, queridos. Fé que o Pai está me ouvindo, né? Fé que o Pai está escutando, fé que o Pai está prestando atenção em mim. Porque muitas vezes a gente tem esse problema, né, de baixa estima. Queridos, os filhos de Deus não têm que ter baixa estima. Tá? E também não se ensoberbecer, né? Mas nós somos filhos de Deus. Queridos, eu estava meditando, no quarto eu estava meditando e falando para Deus. Até os meus 29 anos eu estava no mundo e eu estava pensando quantas vezes o Senhor me salvou da morte. Que se eu tivesse morrido lá, quando eu era ímpio, eu estava no inferno agora. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes o Senhor nos salvou da morte física que representaria, quando eu estava no mundo, a morte espiritual? Quantas vezes, querido? Eu agradeço hoje todos os dias, querido, no quarto. Eu lembro disso e agradeço ao Senhor. Porque Ele me deu uma chance da vida eterna com Ele. Eu tenho dito todos os dias para o Senhor, tenho agradecido todos os dias ao Senhor. Eu sou muito grato ao Senhor. Porque o Senhor me guardou, eu sei que o Senhor me guardou. Eu tive 150 pontos aqui no rosto de acidente de carro. E fora muitas outras coisas, né? No passado. Então o Senhor me guardou. E guarda nós todos, né? Lucas 5,16. Jesus, queridos, Ele não ensinou nada que ele não fazia, né? Tudo que Ele ensinou, Ele fazia. Então, olha ali. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Queridos, esse é o quarto, queridos. Jesus deu exemplo. Vocês querem ver outro texto aqui? Eu tenho outros textos, mas eu vou botar mais um, tá? Para não compridar muito, né? Porque os textos são semelhantes, né? Então, Lucas 6,12, querido. 12. Lucas 6,12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Próximo, 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Queridos, você acha que esse dia, essa noite aí, ó, no quarto, Jesus estava falando o que com o Pai? Sobre os apóstolos. Claro, está ali, ó. Estava lá Jesus no quarto com o Pai. Pai, e aí? Tem que escolher 12, ou Deus para ele escolher 12, não sei como é que foi a conversa. Mas Jesus desce do monte e escolhe os 12.
O pai participou da reunião, né? A intimidade. Certo, queridos? Está aí tudo tranquilo, né? Tem um textinho em João, não precisa colocar, tá? Mas aquele texto de Lázaro, né? Eu vou falar aqui. Quando ele diz assim, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Está se referindo ao que isso? Queridos, que o Pai sempre me ouve. Ouve aonde ele? Onde que ele ouvia? O Pai ouvia ele? Lá no monte, no quarto. Deus vai ouvir nós no quarto? Com certeza. Queridos, o quarto foi o Pai que preparou para nós. Não é nosso. Não é invenção humana. Foi o Pai que preparou. Porque Ele quer intimidade com os seus filhinhos, queridos. Me lembrei de um texto agora, Marcos 1,38. Não está aqui no script, mas o Espírito Santo vai falando. E a gente vai falando, né? Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Queridos, por que o Pai não está com todos nós lá na glória? Porque nós temos que cumprir o que Jesus disse para a igreja, pregar, ir lá buscar os perdidos. Vocês acham que o Pai não queria estar conosco lá, pessoalmente, cara a cara, na glória? Claro! Nós não queremos isso com os nossos filhos? Né? Que Jesus diz? Vós que sois maus, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, queridos, Deus ele nos quer lá com Ele. Nós estamos aqui porque nós temos que cumprir uma coisa que Jesus fez, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Certo? Então nós estamos aqui, mas Deus cria esse quarto para ter essa intimidade com os seus filhinhos, nós. Amém? Tranquilo, né? Provérbios 15:8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Opa! Descobri nas Escrituras que tem uma coisa que deixa o coração do meu Pai contente, que é a minha oração. Hein? Aonde essa oração? Pode ser qualquer oração, tá? Mas principalmente no quarto, na intimidade. Tá ali, ó. Vocês conhecem outro versículo? Eu não sei, já li as Escrituras trocentas vezes, mas eu não me lembro que tem um versículo que diretamente diga algo que deixa o coração do Pai contente, que nem esse aqui. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, podemos fazer tudo isso, tá? Mas o que deixa o coração do Pai contente é a nossa oração. Amém? Queridão, vou te usar bastante hoje, Apocalipse 5:8. Não, mas não é muito comprida a palavra, daqui a pouquinho já está nos finais. Apocalipse 5:8. Queridos, olha a nossa oração de novo. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você já parou para pensar onde Deus bota as nossas orações? Eu mereço as taças de ouro? Mas o Pai bota. Aonde? Na presença dEle. Quis então aquela história de que a minha oração não passa do teto, isso é mentira do inimigo, tá? Não existe isso. Não existe isso. Nossas orações todas vão para as taças de ouro. Por quê? Porque sobem, tem outro texto que sobem como incenso agradável a Deus. Então ele fica contente, como diz lá em Provérbios. Querem deixar o Pai contente? Orem. Querem deixar o Pai mais contente? Vão para o quarto. Buscar intimidade.
Isso, vou continuar aqui. Apocalipse 8, 13 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Está ali as nossas orações, tá? No altar. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Salmos 141, 1 e 2, querido. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, e inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Está aí, ó. Ricardo não está dizendo nada, são as escrituras. Eu só estou repetindo aqui o que o Senhor me disse, tá? Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis... queridos, agora tem uma coisa interessante no quarto. Queridos, tudo que tu tiver de dificuldade, seja o que for na tua vida, leva para o Pai. Vocês querem ver um exemplo? Filhinho, né? Filhinho quando é pequeno, né? O que ele faz quando está com dificuldade? Para quem ele corre? Para o pai ou para a mãe. É natural. Queridos, nós somos filhinhos de Deus, nós somos pequenininhos perto de Deus. Ele nos olha como os pequeninos, né? Deus não disse? Então, queridos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não precisamos andar, o povo de Deus não é para andar ansioso. Jesus disse assim lá em João 10, 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Fruto do Espírito Santo, paz, alegria, domínio próprio, longanimidade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, não é em algumas coisas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Queridão, próximo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a paz de Deus que vai me guardar. Não é meu braço aqui, como diz lá em Jeremias, tá? A gente quer fazer as coisas no braço, né? Esse homem do braço é o amaldiçoado, né? Maldito homem. Agora aquele que depende do Senhor, Jeremias 17, 7, esse é abençoado. Então vamos para o quarto. Depois eu vou dar o meu testemunho de 2021 para cá, e vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Aquela questão do monte, queridos, quero dizer uma coisa para vocês. Existe uma coisa, aqui no nosso meio eu acho que não, mas eu já ouvi fora daqui, né? Que tem horário para orar. Queridos, não existe isso. Não existe isso. Sabe por quê? Porque os irmãos pegam um fato e às vezes querem transformar numa doutrina. Está errado. Jesus orava de madrugada, então os céus estão mais abertos. Já ouvi isso. Queridos, não é verdade, queridos. Você sabe por que Jesus orava de madrugada? Você sabe, eu também sei. De dia tinha 1 milhão de pessoas na volta de Jesus. Como é que ele ia ter intimidade com o Pai sozinho de dia? Era madrugada. Porque aí os homens estavam tudo cansados, ia todo mundo dormir. E aí Jesus, era o único tempo que ele tinha, e ele ia para o monte. Me deem um versículo das Escrituras que diz que de madrugada os céus estão abertos. Tem? Nunca vi. Se tiver, eu quero ser corrigido. Gostaria de trazer uma correção, mas não tem. Então, o quarto, queridos, é a hora que tu vai escolher para estar com o Pai. Esse é o quarto. De coração. Aqui falou, o Demetrios falou de coração, né? As ofertas e tal. O quarto tem que ser de coração, queridos. Não pode ser porque o Ricardo trouxe a palavra, não pode ser porque eu tenho uma tarefa.
Não, queridos, tem que ser de coração. O quarto tem que ser de coração. Deus ama esse tipo de atitude nossa, de coração. Amém? Gênesis 3:8. Está aí o quarto lá em Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Queridos, Deus lá no Éden vinha estar com Adão e Eva. Vocês sabem por quê? Por causa da intimidade de pai com filho. Foi estabelecido lá. Esse relacionamento de intimidade foi estabelecido lá. E agora, nessa dispensação em que nós estamos, Jesus ensina no Sermão do Monte a nós irmos para o quarto, na intimidade, porque Ele se agrada e porque é uma bênção para nós. Eu diga isso. Vocês vão escutar meu testemunho daqui a pouquinho. Então, bota Efésios 3,14, que eu anotei essa semana aqui. Essa palavra é corrigida, atualizada, reatualizada, porque Deus vai falando, vai falando. Ela não foi escrita num dia só, levou meses que o Senhor foi me dando. Deixa eu ver o que diz lá. Paulo, né? O que Paulo diz? Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Para quê? Para orar pela família. Vocês têm dúvida que Paulo conhecia o quarto também? Um homem que escreveu 50% do Novo Testamento? Claro que não. Claro que ele tinha esse momento com o Pai. Com certeza. Né? Ele diz assim, para a gente orar em todo o tempo, né? Em tudo dai graça. Vocês acham que ele recebeu toda essa unção de Deus? Em tudo dai graça. Né? Recebeu aonde? Ele não tinha intimidade com o Pai? Claro que tinha. E muitos outros das Escrituras, né? Nem vamos pegar Moisés, vamos pegar Abraão. Muitos homens tinham. Queridos, Daniel, quando estava na Cova dos Leões, ele estava no quarto lá, os leãozinhos lá, tudo quietinho lá. Se fosse eu, Demetrio, eu estava me pelando de medo. Eu digo assim, não vou nem dormir, porque senão os leões vão me comer. Né? Mas o Daniel estava lá falando com o pai, ele só na intimidade, e o pai disse assim para os leão, assim, ó, vocês não tocam no meu cérebro aí, viu? Vocês têm dúvida? Não diz nas escrituras isso, tá? Mas eu creio. Daniel estava lá conversando com o pai. O momento dele com o pai. O que ele falou a gente não sabe, né? Porque a Bíblia não relata. Mas estava lá. E agora, por final, eu quero falar para vocês da minha experiência desse quarto. Essa palavra desse quarto... Essa palavra do quarto, queridos, o Senhor começou a me dar. Eu trabalhei 33 anos e meio na Transurb, aqui em Porto Alegre. E ganhava um salário bom. Assim, no final de carreira, né? Vou resumir para vocês. No dia 12 de maio de 2021, eu fui comunicado à tarde, de uma quarta-feira, que eu ia ser desligado da empresa. Eu já estava aposentado, né? Mas eu não pretendia sair. Isso significou que na sexta-feira, depois da quarta, sexta, claro, eu ia ser desligado. O desligamento hoje está na lei, né? Tu não recebe a multa do fundo de garantia, né? Sai, tchau, né? Vai embora. Queridos, a minha renda mensal familiar caiu 60% em 2 dias e meio. Eu fiquei com 40% do que eu ganhava, em 2 dias e meio. Minha filha na faculdade, curso técnico, e mais a despesa da casa, né? Para onde eu fui? Para o quarto. Junto a isso, a minha filha mais nova, junto,
Minha filha mais nova, um dia, um domingo, sentou comigo e disse assim: eu quero viver o mundo. Não quero mais o Senhor. Junto, 3 semanas. Essa pancada é muito maior do que a do trabalho. Para onde eu fui? Para o quarto. Inimigo nosso, dizendo assim: tu deve ter pisado na bola, né? Para ela tomar essa atitude. E o Espírito Santo, no quarto, o Pai me disse assim: sai dessa conversa, porque essa conversa é a conversa do inferno. É o coração dela. Queridos, nós convertemos nossos filhos? Alguém tem essa prerrogativa de dizer que converte o filho? Então essa conversa, o diabo vem para nós quando o filho se desvia, para nos botar culpa, queridos. Para nos botar para baixo. Não existe isso, queridos. Quem converte é o Espírito Santo. E o Senhor, o Pai, foi claro, disse assim: sai disso que você é conversa do inferno. Minha filha está no mundo, vivendo as coisas do mundo, porque quis, porque optou. Porque ela nasceu lá nasceu na Marilã, nasceu mesmo, nasceu, né, na Marilã, a Larissa. Foi consagrada e pertence ao Senhor. Eu creio nisso. Tá? E ela está lá passeando agora lá no mundo, lá, né? Vai comer das alfarrobas dos porcos, provavelmente, mas elas vão voltar, viu? Vão voltar. E outros, né? Esse ano não, estamos em 2025, ano passado, sofri uma queda aqui, levantou a minha clavícula aqui, tá levantadinha. Mas junto a isso eu não tinha, como os médicos dizem, não tinha vivido o luto do trabalho e da minha filha, né? Guardei. E aí em março tive crise de ansiedade, forte. Nunca tinha tido, terrível, querida, terrível. Para onde eu fui? Para o quarto. O Tober acompanhou essa façanha, né? O ombrinho aqui. Queridos, em 1 mês e meio, eu não tinha mais crise nenhuma. Colocando tudo na presença do Pai. E aí, para terminar o ano 2024, no dia 15 de agosto, o meu irmão, Traian, partiu para o Senhor. Para onde eu fui? Estou aqui, feliz, lépido e faceiro. Perguntem para mim se eu quero voltar para o meu trabalho. Não. Hoje eu tenho todos os dias de manhã o quarto com meu pai. Que maravilha, queridos. Maravilha. Não tem coisa melhor. Talvez até tenha, mas eu não conheço. Aí vocês vão perguntar assim: Ricardo, mas eu estou lá no quarto praticando e não acontece nada. É tu que pensa que não acontece. Tu não vê. Tu não vê. Mas o Senhor faz muitas coisas. Muitas coisas. Não faz ali no quarto quando tu está orando. Comigo não acontece quase nada. Ali. Mas se a gente começar a olhar o nosso dia a dia, a gente vai perceber a ação do nosso Pai na nossa vida. Queridos, prestem mais atenção no dia de vocês. Quantas coisas o Senhor guarda. Vocês acham que as pessoas assim estão conosco, que a gente prega por acaso? Claro que não. As obras que de antemão Deus preparou para que nós andássemos nelas. É o Pai, queridos. Ricardo, eu quero pregar. Prega. Mas vai lá no Pai. Pede unção para Ele no coração. Assim: Pai, eu quero ganhar vidas para Ti. Depois me digam o que vai acontecer, tá? Porque Deus vai colocar as pessoas. E vocês vão perder a timidez de falar de Jesus. Mas tem que ir para a intimidade. Porque Jesus, Ele viveu, queridos, como homem. Ele não teve a vida de Deus aqui.
Então ele ia para a intimidade do Pai, na madrugada. Amém? Demétrios, Eduardo? É isso? Que doce palavra nos ensinou o nosso Senhor, nos chamando à intimidade com Ele. Obrigado, querido. Preciosa palavra.